A pessoa do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É Mateus capítulo 28. Versículo 19. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 16. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Assim, habita no crente o Deus Trino e Uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos capítulos 5, 3 e 4, Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. A sua personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade, e os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O Espírito é inteligente e raciocina, ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer e é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo com sua comitiva se dirigissem a Bitínia, Atos capítulo 16 versículo 7. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 11 ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Seus atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente, no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo é Romanos 15 versículo 9, e a fonte de poder e milagres em Mateus 12 versículo 28. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 11, assim como o coração humano, e também as coisas do futuro, isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno em Hebreus capítulo 9 versículo 14. É o Criador do ser humano e do mundo, e, também, o Salvador. A Palavra de Deus apresenta, de igual modo, seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas iguais em glória, poder e majestade. Pericorese. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse em João capítulo 17 versículo 5, e em outro momento ele diz a Filipe, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, em João capítulo 14 versículo 10. O Espírito está também nessa trindade. Ele me glorificará. Houve época que entre alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu em João 16 versículo 14. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo, pode ser adorado, do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. A verdade é que quando expressamos num culto é glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados, e igualmente quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente.
Consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer, da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro, em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos, ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana no passado, no presente e no futuro. No mundo. Sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas em Gênesis 1 versículo 2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas, envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmos 104 versículo 30. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. No plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel, e inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus como os 70 anciãos auxiliares de Moisés em Números 11 versículo 25, e dos demais heróis de Israel como Otniel, Gideão, Sansão, Davi entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é ele que nos leva a Cristo. Na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes em Atos 2 versículo 1 ao 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre, foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja em João 14 versículo 16. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito. Em Galatas 5 versículo 22, e das manifestações dos dons espirituais em 1 de Coríntios 12 versículos 4 ao 11. Na profecia de Joel, portanto, vemos uma expansão da atividade do Espírito Santo, e não uma mudança de qualidade. Desde o Éden até hoje, Deus tem desejado a comunhão com a humanidade. Não tem fundamento a ideia de que o Espírito Santo era inativo entre os leigos do Antigo Testamento. A atividade do Espírito Santo na vida deles forma um paralelo com o seu envolvimento na vida dos que ele tem trazido à salvação dentro da igreja. O Espírito transforma o coração das pessoas e também as torna diferentes.